A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse mês vocacional, hoje nós fazemos memória do Dia Nacional do Catequista. Por algum tempo na igreja, se teve uma compreensão errada de catequese e de como devia ser o catequista. Muitas vezes foi realizada uma catequese em forma de aula, e catequese não é aula. Por isso que é muito importante o ambiente, o espaço aonde é realizado a catequese, que não se pareça com uma sala de aula. Tenha sempre a Bíblia no centro. Uma catequese onde não se lê a Bíblia é uma catequese manca. O catequista, ele deve ser um mistagogo. O catequista é aquele que transmite a fé, e por muito tempo se deu uma catequese de decoração. O importante era decorar. Se eu sei os 10 mandamentos de cor, eu sou um bom catequizando e ele é um bom catequista. Não é assim a catequese. Porque nós podemos ter uma igreja de pessoas que sabem de cor os mandamentos, as orações, mas não vivem. A catequese deve levar o catequizando a pegar aquilo que é escrito e tornar inscrito. O catequizando tem que internalizar aquilo. Eu posso falar muito bonito, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar. Só que na prática a gente não vive nada disso. Então o catequista, que é mistagogo, ele leva o catequizando a fazer a experiência de amar a Deus sobre todas as coisas. O catequizando, que é mistagogo, ele leva o catequizando a vir na missa não como um peso e uma obrigação, mas guardar domingos santos com vontade de vir se encontrar com o Senhor. Então a catequese, ela me ajuda a viver a minha fé dentro de mim. E é claro que depois eu levo isso para a vida. Nós ouvimos hoje, na primeira leitura, um dos livros fundamentais para o povo da Bíblia. O povo judeu, a gente vai chamar esses livros importantes, nós chamamos de Pentateuco. Penta porque são 5, né? O povo judeu, a Torá. Então esses 5 livros, eles ajudaram a fundar a nossa história bíblica. Então o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Números, o livro do Levítico. E hoje nós ouvimos um livro da lei,
chamado Deuteronômio. E Moisés, que recebeu as leis de Deus, as tábuas da lei, o decálogo, os mandamentos, ele está chegando no fim da vida dele. E ele quer deixar para o povo a consciência da importância de viver os mandamentos. E não só ouvir os mandamentos. E Moisés está dizendo que os mandamentos, as leis, os decretos, eles são um caminho, uma meta, mas não é o fim. O povo da Bíblia, o fim era chegar na terra prometida. Para nós estamos caminhando para nos encontrar com Cristo ressuscitado no reino de Deus. Se eu vou na rodoviária e pego um ônibus que eu quero ir para Uberlândia, eu tenho que saber que ônibus eu pego. Se eu quero ir para Uberlândia, talvez eu vou ter que ir de Tapajipe para Frutal, de Frutal pegar um outro ônibus para lá. Quem não sabe o ônibus que pega, quer ir para Uberlândia e vai parar em Uberaba, porque começa com U. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E para nós não é qualquer caminho que serve. Tem o caminho certo. Por isso que existem os mandamentos, as leis. É para me ajudar como seta, é para me ajudar como meio para chegar no fim que eu quero. O fim para mim deve ser tão importante, tão desejoso de chegar, que eu me utilizo dos meios. É o que Moisés está dizendo para a comunidade. Qual é o Deus de tantos povos que tem, tão próximo da gente? No deserto nos alimentou, na escravidão nos libertou, na sede brotou água da rocha, caminha conosco. Os mandamentos devem nos ajudar a entender que Deus é próximo de nós. Nós, a partir de hoje, nos domingos, vamos ouvir na segunda leitura, durante vários domingos, uma carta do Novo Testamento, muito importante. É a carta de São Tiago, uma carta muito bonita. E ela diz assim para nós: recebei com humildade a palavra de Deus, que vos foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Repetindo o que eu disse ontem, semana que vem, iniciando o mês de setembro, nós iniciamos o mês da Bíblia. E a nossa religião não é uma religião do livro, como tem no Alcorão. A nossa religião é a religião da palavra. A palavra para nós, ela não é um livro. A palavra para nós é uma pessoa. Por isso que quando a gente ouve a palavra, aqui está dizendo que ela pode salvar as nossas almas. A palavra é Jesus. Você nunca devia iniciar a missa pisando os pés na igreja. Tem gente que vem na missa, ouve o que entra por aqui, sai por aqui. Quando eu venho para a missa, eu tenho que sair lá de casa falando para Deus: ô Senhor, já começa a me abrir os ouvidos agora, para quando a sua palavra for proclamada, eu possa escutar e entender.
Ó Senhor, estou cheio de problemas, com tanta tribulação, não deixa que isso tire de mim a graça de escutar a Tua palavra. E aí também você pode pedir um milagre, esse é um pouquinho mais difícil. Você pode rezar assim: ah Senhor, que não encontre ninguém na porta da igreja para me falar de fofoca, Senhor, que vai tirar a minha atenção, mas que me ajude, Senhor, a me concentrar para escutar bem a Tua palavra. É assim que a gente deve chegar na missa, porque está dizendo o apóstolo Tiago para nós, que essa palavra é capaz de nos salvar. E agora vamos escutar muito bem isso, o principal que ele vai nos dizer hoje: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando a nós mesmos. Jesus deve ficar muito triste quando ele fala na palavra para surdos. A palavra que nós ouvimos, ela deve ser vivida, deve ser colocada na vida, deve ser praticada. E aí ele vai dizer outra coisa importante: a religião pura, sem mancha diante de Deus. Olha, é Tiago que está falando, guarda essa palavrinha, religião pura, para a gente entender o Evangelho. O Evangelho, ele está falando de gente pura, que se consideram puro. A religião pura, sem mancha diante de Deus, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então Tiago está falando que a religião verdadeira é aquela que se preocupa com as pessoas mais frágeis. Na época de Jesus, de Tiago, os órfãos e as viúvas eram os mais frágeis. A mulher não podia trabalhar, se ela ficasse viúva, ela dependia do filho. Uma viúva sem filho, ela tinha que mendigar, se desse sorte, voltava para a casa dos pais. Então nós temos que também, ao ouvir a palavra, atualizar a palavra é dom do Espírito. Então você pode se perguntar: quais são as pessoas hoje frágeis, os mais necessitados? Nós cantamos hoje, se ouvíssemos o salmo a gente podia cantar, né? Senhor, quem entrará em vossa casa para te louvar? A gente diz assim: quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro. Mas veja, é bom ter a mão limpa, ainda mais no tempo da pandemia. Mas a limpeza que esse canto está falando para a gente é muito mais interno. Oxalá que Deus nos dê a graça de ter mão suja. Como o Papa Francisco fala, eu prefiro uma igreja lameada do que não faz nada. Uma mão suja, suja da caridade. Uma mão suja que ajuda os necessitados. Uma mão suja que ajuda o outro a levantar. Essa é a igreja que Deus quer. O Evangelho de hoje, depois de muitos domingos ouvindo o Evangelho de São João, hoje nós retomamos
o evangelista desse ano B da igreja, que é São Marcos. E ele vai, São Marcos, nesse capítulo 7, dizer que vieram lá de Jerusalém um grupo de fariseus e escribas, que são os doutores da lei. E eles vão chegar até Jesus e vão questionar Jesus, vão perguntar para ele: ô Jesus, por que que os teus discípulos não fazem o que manda a tradição? Por que que eles fazem a refeição, comem pão, sem antes lavar as mãos? Não é que não é importante lavar as mãos, às vezes é essencial. Mas os fariseus, além dos mandamentos que têm, eles começaram a criar tantas regrinhas, o halakha, que o povo não aguentava mais. É igual aquela pessoa que dá um fardo muito pesado para outra levar, mas ela mesma não carrega. E eles criaram regras religiosas para o povo viver, e estava ficando muito pesado. Os fariseus tinham regras de higiene, que devia se lavar a mão até o cotovelo. Ao sair na rua, eles não entravam em casa ou não faziam uma refeição sem antes tomar banho. Mas por quê? Pode ser até bom tomar banho, mas por que eles faziam isso? Porque eles pensavam que ao sair na rua e se encontrar com uma pessoa impura, eles se contaminassem e se tornavam impuros, por isso eles tinham que tomar banho. Se eu tivesse contato com o sangue, tinha um rito próprio de purificação. A mulher, quando dava à luz sangue, ou quando ficava menstruada, tinha que ficar isolada por vários dias. Rito de purificação. Tinha um modo certo de lavar as vasilhas, principalmente as de porcelana, as de cobre. Então, a tradição acabou sendo um tradicionalismo que não estava me ajudando mais, mas estava afastando as pessoas. Você lembra que os últimos domingos foi falado que Jesus fez um milagre? Ele multiplicou o quê? Pode falar. O quê? Eles multiplicou os pães. Só que depois de multiplicar, ele deu para os discípulos distribuir. Quantas pessoas tinham naquela multidão mesmo? Só homens. Se fosse contar mulheres e crianças, tinha muito mais. Você acha que no meio de 5.000 pessoas não tinha gente cega, não tinha gente leprosa, não tinha gente coxa, não tinha gente com algum defeito físico, não tinha gente que com fome, nem era da religião, podia ser samaritano? Claro que tinha. E todas essas pessoas eram consideradas impuras. Quem são os puros? Quem é da religião? Os fariseus, os mestres da lei. E se os discípulos e Jesus distribuiu pão para pessoas impuras, eles se tornaram impuros. E na igreja também tem muita gente que se acha os puros, os santos, e considera os outros impuros. A gente quer tirar a trave do olho do irmão e não tira o cisco que está no nosso olho, ou ao contrário, né? Jesus está nos ajudando hoje a abrir os olhos e os ouvidos, e Ele vai dizer para os fariseus. É interessante que Jesus usa a própria palavra que eles conhecem para falar para eles. Ouve o que diz o profeta Isaías.
hipócritas. Hipócrita é uma palavra muito forte, uma palavra grega. Hipócritas eram os atores do teatro grego, que representavam um papel, mas que na vida eles eram outras pessoas. Olha o que ele diz de quem é o hipócrita: este povo me honra com os lábios, fala bonito de Deus, mas seu coração está longe de mim. É o que nós estamos falando da catequese. Não pode só ficar pelos lábios, pelo que é escrito, mas deve ficar próximo de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta esse tipo de religião. E agora ele vai dizer o que realmente importa, o que torna impuro o homem, porque os fariseus estão dizendo que esse povo todo está impuro, porque comeu sem lavar as mãos. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu coração. Então aqui a gente tem que perguntar: o que tem saído da tua boca? O que tem saído do teu coração? Nós ouvimos porcaria o dia inteiro, faz parte da vida. Isso até entra, mas sair de mim é escolha minha. Eu posso escolher sair de mim uma bênção ou uma desgraça. Eu posso escolher ajudar ou não ajudar. Que essa liturgia tão bonita da palavra nos ajude a nos aproximar de Deus e não viver uma religião ou as leis apenas por uma observância cega ou de aparência, mas que elas possam ser internalizadas em nós e vividas na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.